Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos continuando então aqui com as nossas aulas, ainda falando de produção da prova. O último vídeo sobre a etapa de produção da prova. Depois entraremos na parte da valoração da prova, ok? O que faltou então nós vermos para fecharmos essa parte da produção da prova? Dois pontos muito importantes que de certo modo se relacionam, porque eles podem juntos cumprir uma finalidade bem interessante no processo, tá? O primeiro ponto é a ideia da flexibilização procedimental aplicada à ideia da prova, então é a adequação do procedimento probatório inserida na ideia de flexibilização procedimental e também a concertação de atos, de que já falamos no ano passado. Lembro que vocês amaram essa parte, adoraram pensar na forma compartilhada e concertada de prática de atos pelos juízes, e agora nós vamos dar uma olhadinha nisso, especificamente no aspecto probatório. Com relação, então, à flexibilização procedimental, pessoal, nós já sabemos, já falamos sobre isso, que o artigo 139 do CPC, lá no inciso 6º, dá para o juiz poderes de adaptação procedimental. Esses poderes são limitados, né? A adaptação procedimental que esse artigo autoriza que o juiz faça é relativa à ordem de produção dos meios de prova, no que nos interessa aqui, né? É isso que o artigo 139, 6º vai dizer, que o juiz pode adequar o procedimento invertendo a ordem da prática dos atos processuais, invertendo a ordem da prática da produção dos meios de prova. A redação original desse artigo, pessoal, aquela que vinha lá no CPC, no anteprojeto do CPC, né, e que acabou sofrendo modificações, era muito mais ampla. Ela dava para o juiz poderes para adaptar o procedimento de forma muito mais geral. Não quiseram dar tantos poderes, né, tão amplos para o juiz e acabaram restringindo, mas ainda assim nós temos ali nesse inciso 6º uma ferramenta bem interessante, que é essa, que eu acabei de dizer, relativa à possibilidade do juiz flexibilizar a ordem de prova, da produção dos meios de prova. Em que situações isso pode se aplicar, né? Na semana que vem nós vamos ver, ao olharmos para o procedimento das provas em espécie, entender como que cada uma delas é produzida, que existe uma ordem para a produção das provas. Então, por exemplo, se em uma determinada demanda eu tenho prova pericial, a prova técnica, e também prova oral, oitiva de testemunha, depoimento pessoal, primeiro produzimos a perícia para depois produzir a prova oral. A prova oral é a última prova produzida no processo. Tanto que na decisão de saneamento, num caso como esse, né, em que há mais de um meio de prova possível, o juiz vai determinar uma perícia e depois designar a audiência de instrução e julgamento. Para vocês terem uma ideia, existe inclusive uma previsão no código, no sentido de que o laudo pericial tem que estar no processo determinado período de tempo antes da audiência. Se ele não estiver, a audiência tem que ser adiada. Por isso que muitos juízes acabam nem marcando a audiência. Eles primeiro esperam a perícia terminar e depois fazem a oitiva das testemunhas, enfim, a audiência de instrução e julgamento, né? Nesses casos, nós seguimos esse procedimento normal, na maioria dos casos, né? É assim que funciona. Porém, é possível em algumas situações inverter isso, né? O caso que vocês conhecem muito bem, que é o caso da petição inicial ou da contestação que fizemos no ano passado, aquele caso do motoqueiro, lembram que eu contei pra vocês? Naquele caso aconteceu isso. Por quê? Foi feita uma perícia médica no motoqueiro, para apurar se ele tinha as lesões que alegava, se de fato ele não poderia trabalhar, enfim, ajudar o juiz a resolver a dificuldade que ele tinha de se adaptar ao trabalho para ver se ele deveria ou não deferir uma pensão para ele, etc. Foi feita essa perícia médica e na sequência veio a audiência de instrução e julgamento, em que algumas testemunhas foram ouvidas. Lá na aula de prova testemunhal eu vou contar para vocês, inclusive, o quão engraçados foram os depoimentos das testemunhas nesse caso, né? Depois eu conto lá para vocês. E aí nessa audiência, eu até já comentei isso com vocês um pouquinho na semana passada, né? Não se resolveu nada, né? O juiz achou que as testemunhas não estavam dizendo a verdade, entendeu que muita coisa ali estava obscura, e ele disse, olha, eu não tenho como julgar, eu preciso de uma perícia. E aí o que ele fez? Ele determinou uma perícia, no caso, aquela prova por meio de reconstituição dos fatos, que eu contei pra vocês, depois da audiência. Tem problema? Não. Foi o necessário para que tudo corresse bem naquela demanda e o juiz conseguisse aí formar um conjunto probatório, um material probatório adequado.
Tá? Então, em alguns casos, é possível inverter. Se o juiz entende, por exemplo, que ele primeiro precisa ouvir a testemunha, para isso, inclusive, facilitar a produção da prova técnica, não tem problema nenhum. Se precisar ver duas perícias, uma antes e uma depois da audiência, também não há problema nenhum. E podemos ir ainda além, né? O juiz pode, inclusive, determinar a produção de uma prova no início do processo. Ele recebe a inicial e ele decide ali produzir uma prova. Por quê? Porque ele quer melhor esclarecer o que está na inicial, quer que o autor possa melhor esclarecer-se sobre aquilo, enfim. É possível alterar a ordem de produção dos meios de prova e isso se fundamenta na possibilidade de flexibilização procedimental que vem prevista lá no artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil, que é um artigo muito bacana, acerta muito o legislador quando prevê essa possibilidade, ok? Para além disso, o CPC de 2015 tem uma outra novidade, que eu sou um pouco suspeita para dizer, mas eu adoro essa novidade, acho ela muito legal, que é a dos atos concertados. Nós já falamos sobre isso no ano passado, né? Estudamos a concertação de atos, falamos sobre o quanto isso entra na ideia de cooperação entre juízos, de cooperação nacional, e o quanto isso pode contribuir para a eficiência e para a efetividade do processo. Especificamente com relação a provas, a concertação de atos lá do artigo 69 autoriza a prática desses atos concertados entre juízos cooperantes para a produção de prova. Que tipo de coisa pode acontecer, né? Pode acontecer algo muito simples. Um determinado juiz de uma comarca precisa produzir uma prova no processo dele em outra comarca, porque o bem objeto da prova está em outra comarca, por alguma razão essa prova tem que ser produzida lá. Nessas situações, o que ele pode fazer? Contar com a cooperação do juízo da outra comarca para isso, sem precisar de uma precatória, sem precisar usar o procedimento velho, ultrapassado, burocrático da carta precatória. Esse é um uso muito simples para essa previsão da concertação de atos lá do 69, inciso segundo, é isso aí, parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 69. Agora, podemos ir além, né? Podemos pensar na prática de atos concertados para a produção de uma única prova em vários processos nos quais essa prova é necessária. Então imaginem, por exemplo, que haja 3 demandas, vamos começar com 3, que haja 3 demandas tramitando em juízos diferentes, e nessas 3 demandas, que podem ter a mesma causa de pedir, mas podem não ter o mesmo pedido, ou podem ter o mesmo pedido, não podem ter a mesma causa de pedir, enfim, não é caso de conexão, elas não estão juntas, elas estão separadas, ok? E nessas 3 demandas existe a necessidade de ouvir uma mesma testemunha. A mesma testemunha foi arrolada nos 3 casos. O que na ordem natural, no mundo normal das coisas aconteceria, né? Haveria 3 audiências de instrução e essa testemunha teria que ir até lá para prestar depoimento nessas 3 audiências. A concertação dos atos nos facilita a vida nesse caso, né? Porque eu não preciso fazer essa testemunha ir 3 vezes no mesmo lugar. Essa testemunha pode ir uma única vez e uma única audiência pode ser agendada por esses 3 juízos diferentes para prática concertada no sentido de compartilhada, gente, no sentido de conjunta desse ato processual. Essa testemunha, portanto, vai ser ouvida uma única vez, numa única audiência, em que todas as partes vão poder, inclusive, participar desse procedimento. Claro que podemos ir ainda além, né? Na minha tese eu defendi isso, eu defendi que essa concertação de atos pode justificar uma hipótese de coletivização da prova. Então, não mais 3 processos, mas 100, 200 ações em que uma mesma prova seja produzida, é possível produzir uma única vez essa prova, e não 300 vezes. Vários exemplos. O caso das pílulas de farinha, que já comentei com vocês também, né, em que seria necessário investigar uma série de questões relativas à produção dessas pílulas, ao dever de informação ter sido cumprido ou não pela empresa farmacêutica, etc. O caso do Dieselgate, em que houve uma identificação de um defeito muito sério e que teria a ver com controlar a poluição de determinados carros de uma determinada marca, e que se espalhou inclusive pelo mundo, né, esse problema, ensejou uma série de demandas que também poderiam ser objeto de uma prova comum. Vários casos de defeitos, de vícios em unidades habitacionais,
Você compra lá o seu apartamento, ele está num prédio com vários outros apartamentos e por um vício causado pela construtora, todos esses apartamentos têm um defeito muito sério, as pessoas sequer conseguem morar nesse local por conta desse defeito. Todo mundo entra com uma ação contra a construtora. Tecnicamente, a mesma prova teria que ser produzida em todas as demandas. Para que serve a concertação de atos, nesse caso? Para possibilitar que uma única vez haja a produção dessa prova, ok? Como vocês podem ver, também estamos falando de formas de adaptação do procedimento probatório, né? Com um olhar sobre a eficiência, especificamente sobre a eficiência e sobre a efetividade nesse caso, para permitir que essas ferramentas sejam utilizadas para facilitar, para evitar repetição de atos, ok? Isso é muito interessante, é bem interessante a gente pensar no judiciário sobre essa perspectiva, principalmente porque eu já comentei isso com vocês no ano passado, logo no início do ano, né? Quando nós olhamos o relatório Justiça em Números do CNJ, quando nós olhamos relatórios de pesquisa como o que foi feito aqui na Universidade Federal do Paraná, como alguns feitos pelo IPEA, nós identificamos um problema muito sério de volume de processo no judiciário, né? A pesquisa aqui da Universidade Federal, do professor Tomil e do professor Kanayama, já contei para vocês, constatou que nós precisamos fechar o judiciário para processos novos por 4 anos para conseguir resolver o problema do judiciário. O relatório Justiça em Números indica números muito parecidos também. Então, pensar nessas medidas que em primeiro grau de jurisdição, que é onde está a maioria do problema não está no tribunal, não. A maior parte do problema está em primeiro grau. Pensar em medidas que otimizem a prestação jurisdicional, que facilitem uma produção probatória para que ela não aconteça 200 vezes, aconteça uma só, é fundamental para nós pensarmos numa prestação jurisdicional eficiente, num processo que preste uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva, ok? Então, para vocês que são aí o nosso futuro, a nossa esperança de tempos melhores, né? Fica a dica. Quando forem advogados, quando forem juízes, quando forem do MP, quando forem defensores, quando forem operadores do direito, usem ferramentas como essa, melhorem, ajudem a melhorar a prestação jurisdicional, ok? Tanto o 139.6, mas principalmente o 69 do Código de Processo de 2015 podem ser muito bons para isso, ok? Vou parar esse vídeo aqui, porque senão fica pesado para colocar. Daqui a pouquinho eu volto com o último vídeo da parte da teoria geral da prova, com a temática da valoração da prova. Até já já!